Eu escuto uma música, cara, tem música que me arrepia inteiro, velho. Eu falo, uau! Principalmente as músicas que você... Cara, isso é muito louco. Tem música que você ouve, e mexe no meu coração, no meu espírito. Eu falo, cara, isso aqui tem uma verdade muito grande. E é tão louco que depois quando você conhece o cara, e o cara conta a experiência que ele estava vivendo, e o fruto daquilo se tornou uma música, daquilo que Deus estava fazendo na vida daquela pessoa. Isso é chocante. Cara, é a mesma coisa com pregação, né? Porque, pra mim, o que acontece é na pregação, né? É no livro ali, o que você está descrevendo é o que eu vivo na minha vocação, né? E aí você vê um cara compartilhando algo e tal. E é engraçado isso, porque... Eu não sei se é assim na música também. Às vezes é muito simples o que o cara está compartilhando. No sentido de profundidade teológica e tal. Sim. Não, às vezes é uma coisa simples que o cara está compartilhando. Você já ouviu em outro lugar, mas tem um peso e uma glória naquilo. E aí quando você vai ver, é que tem uma vida por trás, né? O cara está falando sobre discipulado, só que ele está 30, 40, 50 anos discipulando. E aí quando vem o outro que... tá falando de discipulado, a mesma coisa, só que não tem essa vida que você tá falando por trás, assim, como é que chegou até ali para aquela frase sair da boca dele, né? Isso é muito poderoso. Eu acredito muito no que você tá falando e eu penso exatamente como você. Outro dia eu participei até de um painel lá no Dunamis, né? Teve o congresso do Dunamis aí, a gente eu participei, foi muito legal. Eu participei de um painel onde nós falamos sobre a música e sobre como inovar num tempo que, cara... Foi feito de tudo. Já foi feito de tudo. Vamos fazer uma divisão X, já fizeram. A Y, então vamos juntar X e a Y, já fizeram. Eu brinquei até lá no dia, eu falei, cara, já fizeram o Bona inteiro, Pozzoli inteiro, todas as divisões, acordes, os caras estão querendo inventar umas notas novas já. Precisa de mais dedo, né? Precisa mais dedo. Mas aí eu falei um negócio tão interessante, assim, que eu penso muito nisso, né? Cara, toda música, por mais... Quantas músicas você já pegou que tem aquele famoso Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol? 500 músicas. Mas eu acho que mais do que as mesmas 12 notas, os mesmos ritmos, existe uma verdade que ela não está explícita, ela está implícita. E isso é diferente. Nossa, é muito diferente. Isso é profundo demais. Porque eu acredito... eu tive umas experiências com Deus tão fortes uma vez, eu nunca mais vou me esquecer. Acabou um evento e foi uma pessoa, um casal, né, levando uma mulher numa cadeira de rodas. E é muito louco, porque todo evento que acabava, eu sempre gostava de ficar conversando com o pessoal lá embaixo, lá na frente, né? E Deus naquele dia falou pra mim assim, entra. E eu não gosto de fazer isso porque eu gosto da proximidade. A proximidade, ela quebra os mitos. A proximidade, ela deixa aquele negócio de... sabe aquela coisa do ídolo que eu não gosto? Um ser especial. Ser especial, né? Não, nós somos iguais, a gente é irmão. Eu gosto disso. Então, naquele dia, Deus falou pra mim, entra. Aí eu peguei e entrei. Quando eu cheguei lá, veio esse casal com uma mulher. Aí ela pegou e falou assim, olha, gostei muito do que você falou. Assim, a história é muito longa, mas eu vou encurtar bem. Ela tinha sido do candomblé, a família dela era dona de um centro de macumba e ela disse, a entidade falou, o dia que você sair daqui você vai ficar numa cadeira de rodas. E ela saiu e ela ficou numa cadeira de rodas. E aquela mulher começou a falar. E eu não lembro o que foi que eu falei, mas num determinado momento o Espírito Santo falou pra mim assim, fala isso pra essa mulher. Cara, me arrepia só de lembrar. Cara, quando eu falei, não era algo mirabolante, mas existia uma verdade, uma revelação naquilo. Tinha vida, né? Aquela mulher começou a chorar copiosamente, porque o Espírito sabia o que precisava falar para ela. E houve houve um processo de salvação, né? Porque eu acredito que a conversão não é esse formato que a gente acredita, levantou a mão, tá tudo resolvido, né? É um processo. Mas foi tão louco isso, e olha como Deus faz as coisas. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus e ela falou assim, naquele momento, ela falou assim, mas agora eu tô desesperado, porque aquela entidade disse que se eu saísse, eu iria numa cadeira de roda, e se eu aceitasse Jesus, olha, o diabo já sabia até o que ia acontecer, eu iria morrer. Nessa hora tinha um pastor, olha como Deus faz as coisas, e olha esse pastor, como teve um discernimento de Deus, esse pastor estava quietinho. Só ouvindo a conversa. Só ouvindo, ele e a mulher dele. Na hora certa ele falou, Juninho, me permite, até agora eu estava aqui quietinho, mas agora eu sei que é a hora. Ela falou,
amiga, não tenha medo, a minha mulher era do candomblé e falaram a mesma Uau. coisa pra ela. Olha só como Falaram a Deus mesma é, coisa. cara. E a mulher, então todo esse processo eu acredito muito nisso. Às vezes um acorde, a música é a mesma, mas existe uma verdade. Existe algo tão poderoso naquilo Sim. que se torna diferente. Cara, eu vi eu nem vou citar nomes assim, mas eu tava falando com um amigo e ele disse que alguém bem conhecido chegou pra ele e falou, cara, eu paguei não sei quantos mil pra fazer aquele vídeo e tem esse tanto de visualizações. Você gravou um negócio da sua casa, entendeu? E quando descobriram, ele tinha captado o som no celular. Acredito. E tinha milhões de visualização, e não por causa da visualização, mas o tanto tava tocando as pessoas. Mas por quê, cara? Era muita verdade, né? Era muito poderoso. Até essa questão que é uma grande discussão, né? Da gente traduzir a música, da gente e tal. E eu vejo assim, não há um problema em traduzir a música, mas quando aquela música revela uma verdade muito grande do seu coração, né? E não simplesmente, nossa, tá bombando, vamos traduzir essa música e soltar. Não tem poder, porque o emissor da mensagem não teve um encontro com aquela mensagem, né? Agora, quando a tradução é de uma coisa, né? Eu via aquela música que até hoje toca ainda, e ela já tem mais de 10 anos, How He Loves Us, né? Me Nossa, ama. linda. Poderosíssimo. Eu já cantei. E foi a Kim Walker Sim. que gravou e ficou conhecida, né? Do Jesus Culture. E não foi ela que compôs, foi o John Mark Macmillan. Isso, né? isso. Então, só que as experiências que ela conta de testemunho na vida delas era tudo com o amor de Deus por ela. Então, quando ela canta uma música do outro, só que a verdade dela traduzida naquela canção, aconteceu o que aconteceu. Então não é simplesmente nunca traduza ou sempre traduza, é tipo, cara, tem que carregar a sua verdade, né, cara? Isso é muito poderoso, cara. Eu acredito muito no que você falou. Eu também eu tenho minhas ressalvas quanto a essa, entre aspas, esse teatro que muitas das pessoas fazem. As pessoas, às vezes, elas vão... o vento tá soprando pra cá. Não sei pra onde o vento tá soprando, mas eu tô vendo que ali... A multidão tá indo. A multidão tá indo, eu tô indo. Mas o teu coração tá onde? Aí eu penso muito naquilo que Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E muitas vezes o tesouro do cara não tá lá. Não. O tesouro do cara tá... Não, que aquilo pode produzir. E aí parece uma coisa tão perto uma da outra, mas é totalmente diferente. Aí entra naquilo que você falou. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas... Eu sempre bati nessa tecla. Eu falei assim, gente, nunca compus uma música para mexer com as suas emoções. Nunca escrevi uma música pensando assim, essa música vai bombar. Ela sempre foi uma verdade. Mesmo as críticas, elas são sinceras. Sabe? Tem uma música nossa que chama Depois da Guerra. Vejo ruínas de uma guerra, palavras que trazem a dor, ou seja, falando da guerra entre irmãos. Então é uma crítica, mas é uma verdade. Por que eu escrevi? A gente escreveu, eu, o Duque e o Jean na época, porque estava rolando uma briga entre muitos líderes, assim, abertamente no YouTube, Instagram, Facebook. Cara, aquilo nos deixou, assim, sabe, aterrorizados. E quando a gente começou a escrever, justamente isso, cara, quem vai ganhar? Ninguém. O reino tá perdendo. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu falei assim, Senhor, eu vou me posicionar. Cara, sabe o que Deus falou pra mim? Filho, eu não preciso de defensores, eu preciso de testemunhas. Uau, preciso de advogado. Eu não preciso de defensores, eu preciso de testemunhas, pessoas que me conheçam e falem daquilo que vocês vivem comigo. É assim, é isso que eu preciso de vocês. Aí eu falei, opa, Senhor, amém. E não entrei em batalha nenhuma, em combate nenhum, e a gente escreveu essa música. E, cara, tem tudo a ver com, até a minha próxima pergunta, com o fato de você hoje estar aqui e a maioria das pessoas que estão conectadas conhece você a partir do Oficina e a partir do rock cristão. E é interessante porque se você fosse, na época, pensar para onde a multidão está indo, o que vai dar certo, a última coisa que você ia fazer era rock cristão. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza.